Aula 7 do terceiro bimestre para o sétimo ano. Correção comentada da lista de exercícios. Número 1. Que nome recebe cada um destes quadriláteros? Vamos olhar para características de cada um para poder classificar. Quadrilátero com 4 ângulos retos é um retângulo. Quadrilátero com 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais é o quadrado. Quadrilátero que possui lados opostos paralelos e, consequentemente, com medidas iguais. Ele é um paralelogramo. Aqui temos um quadrilátero em que o lado AB é paralelo ao lado CD e os outros dois lados não são paralelos. Temos, portanto, um trapézio. Aqui temos um quadrilátero com 4 lados com medidas iguais. E como os ângulos internos não são retos, temos somente aqui um losango. Temos, então, o retângulo, que é o quadrilátero com 4 ângulos retos. Temos o quadrado, que tem 4 ângulos retos e 4 lados com medidas iguais. Logo, o quadrado é um retângulo com 4 lados com medidas iguais. Temos aqui o paralelogramo, ele tem os lados AB, CD paralelos, AD e BC paralelos. E, consequentemente, os lados opostos com medidas iguais. Temos aqui um trapézio isósceles. Trapézio porque possui um par de lados com medidas iguais, e ele é um trapézio isósceles, pois os lados não paralelos têm medidas iguais. E aqui temos um quadrilátero com 4 lados com medidas iguais e não tem ângulos retos. Então, ele é chamado de losango. No 2, é pedido para ligar cada quadrilátero ao nome correspondente. O primeiro, um quadrilátero com 4 ângulos retos, é um retângulo. O segundo é um quadrilátero com 4 lados com medidas iguais e não tem ângulos retos. Ele é um losango. O próximo é um quadrilátero só com um par de lados opostos paralelos. Ele é um trapézio, aqui. E, enfim, aqui nós temos um quadrilátero que possui os 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos. Então, temos aqui um quadrado. Temos, então, retângulo, losango, trapézio e um quadrado. 3. Classifique os triângulos em relação às medidas dos lados e em relação às medidas dos ângulos internos. Muito bem. O primeiro, esse 1 risco, 2 e 3, significa que os 3 lados têm medidas diferentes. Temos, então, um triângulo escaleno. Em relação a ângulo, ele tem um ângulo reto. Triângulos que possuem um ângulo interno reto é um triângulo retângulo. Triângulo escaleno, porque tem 3 lados com medidas diferentes, e triângulo retângulo, pois tem um ângulo reto. Aqui temos um triângulo que mostra que os 3 lados têm medidas iguais. Ele é chamado de triângulo equilátero. Os 3 ângulos internos são agudos, logo ele é chamado de triângulo acutângulo. Triângulo equilátero, pois tem 3 lados com medidas iguais. Triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos internos são agudos. Aqui temos um triângulo que tem 2 lados com medidas iguais e o terceiro com medida diferente. Este triângulo é conhecido como triângulo isósceles. Como ele também possui os 3 ângulos agudos, ele é um triângulo acutângulo. Temos, então, um triângulo isósceles em relação às medidas dos lados e um triângulo acutângulo porque tem os 3 ângulos internos agudos. Aqui temos um triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes, então é um triângulo escaleno. Como ele possui um ângulo interno
obtuso, ou seja, maior que 90 graus, ele é conhecido como triângulo obtusângulo. Temos, portanto, um triângulo escaleno e, ao mesmo tempo, um triângulo obtusângulo. 4. Calcular quanto é 56% de 750 pessoas. Ora, para calcular, então, esta porcentagem, vamos transformar a taxa percentual numa fração. 56%, 56 partes de 100, vezes 750. Aqui temos um número inteiro vezes a fração, vamos multiplicar esse número inteiro só pelo numerador e dividir pelo denominador. Temos, então, que 56 vezes 750 dá 42.000 dividido por 100. Ora, para dividir por 100, eu escrevo o numerador, 420.000, e divido por 100. A vírgula está à direita do último dígito. Dividir por 100, eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Logo, 420. Então, 56% de 750 pessoas são 420 pessoas. Na letra B, temos que calcular 32% de R$ 1.803. Ora, sabemos que devemos transformar a taxa 32% na fração 32 centésimos, vezes 1.803. Um número inteiro vezes uma fração, vou multiplicar esse número pelo numerador. 1.803 vezes 32.000, isso vai dar 57.696 divididos por 100. Ora, escrevo o numerador, 57.696, e vou dividir por 100. A vírgula se encontra aqui à direita do último algarismo. Dividir por 100 me faz deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Conclusão. 32% de R$ 1.803 são R$ 576,96. Então, a resposta, 32% de 1.803 são R$ 576,96. 5. Observe cada um dos polígonos, indique e escreva o que se pede. Nome do polígono. Bom, o nome está relacionado ao número de lados. Tem 1, 2, 3, 4. Então, temos aqui um quadrilátero. Vértices são os pontos A, B, C e D. A, B, C e D. Os lados são segmentos de reta AD, DC, BC e AB. Ângulos internos, ele tem 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele tem o ângulo interno A, que é todo esse aqui, o ângulo interno D, C e B. Então, B, C e D. Ele apresenta duas diagonais que ligam dois vértices que não são consecutivos, a diagonal AC e a diagonal BD. AC e BD. Esse segundo tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele é um pentágono. Ele tem vértices nos pontos A, B, C, D, E. Lados são os segmentos de reta, que já temos aqui, AB, BC, CD, ED e AE. Ângulos internos, o A, o B, o C, o D e o E, 5. E as diagonais são 5, AC, EC,
BE, BD e AD. Temos, então, vértices ABCDE, lados AB, BC, CD, ED e AE. Ângulos internos ABCDE e as diagonais AC, AD, BE, BD e EC, 5 diagonais. 6. Aparecem aqui 5 quadriláteros. Um quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e o trapézio. Devemos, então, marcar as características que aparecem aqui de cada um deles. Aqui já estão marcados. Paralelogramo. Tem 4 lados iguais? Não necessariamente. Tem lados opostos iguais? Sim, está marcado. Ele tem 4 ângulos retos? Não. Ângulos opostos iguais? Sim. Os paralelogramos apresentam os ângulos opostos com medidas iguais. Aqui temos 2 agudos, aqui temos 2 obtusos. 2 pares de lados paralelos? Sim. Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. Um par só de lados paralelos? Não. Diagonais que se cortam ao meio? Sim. Diagonais perpendiculares? Não. Então, vamos lá. Quadrado. 4 lados iguais? Sim. Lados opostos com medidas iguais? Sim. 4 ângulos retos? Sim. Os quadrados apresentam 4 ângulos retos. Ângulos opostos iguais? Sim. Todos retos. 2 pares de lados paralelos? Não. Não. 2 pares de lados paralelos? Sim. Esse é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Só um par de lados paralelos? Não. Diagonais que se cortam ao meio? Sim. Se eu traçar as diagonais do quadrado, elas se cortam ao meio. Diagonais perpendiculares? Sim. Retângulo. 4 lados iguais? Não. Lados opostos iguais? Sim. 4 ângulos retos? Sim. Ângulos opostos iguais? Sim. Porque os ângulos opostos são esses aqui, eles têm medidas iguais, são retos. 2 pares de lados paralelos? Sim. Apenas um par de lados paralelos? Não. Diagonais que se cortam ao meio? Sim. Todo paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio. Diagonais perpendiculares? Nem sempre. O paralelogramo já foi o losango. Todo losango é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. 4 lados iguais? Sim. Lados opostos iguais? Sim, porque esses lados opostos têm medidas iguais. 4 ângulos retos? Não. Ângulos opostos iguais? Sim. Esse ângulo agudo é igual a esse. Esse ângulo obtuso tem a mesma medida que esse. 2 pares de lados opostos paralelos? Sim, pois os losangos são paralelogramos. Um par de lados opostos paralelos? Não. Diagonais que se cortam ao meio? Sim. Diagonais perpendiculares? Sim. Os losangos têm diagonais perpendiculares. Trapézio, 4 lados com medidas iguais? Não. Lados opostos têm medidas iguais? Também não. Aqui é a base menor, aqui é a base maior. 4 ângulos retos? Não. Ângulos opostos com medidas iguais? Não. 2 pares de lados opostos paralelos? Não. Somente um par de lados paralelos? Sim. Somente as bases são paralelas. Diagonais que se cortam ao meio? Não. Diagonais perpendiculares? Não. Então, desses aqui, o trapézio é o único que só tem uma dessas características apresentadas. 7. Considere o sistema de coordenadas representado a seguir. Temos aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Temos, então, o eixo horizontal, que é o eixo dos x, ou eixo das abscissas. Eixo vertical, que é o eixo do y, o eixo das ordenadas. Temos que no eixo horizontal, à direita do zero, os valores positivos para x e à esquerda, valores negativos. No eixo vertical, acima do eixo horizontal, os valores positivos de y e abaixo os valores negativos. Nesse sistema de coordenadas, representaremos pontos.
representados por letra maiúscula, e o par ordenado, que representa o ponto, tem dois números. O primeiro número é o x, é o valor do x, e o segundo, o valor do y. Dizemos que o primeiro é a abscissa do ponto e o segundo número é a ordenada do ponto. X e y são as coordenadas do ponto P. Esse exercício pede que você diga qual o par ordenado que representa cada um desses pontos. Então, vamos lá. Ponto H, que é o primeiro. Para eu determinar quem é o primeiro elemento do par, eu baixo uma perpendicular e vejo onde ele encontra o eixo X. Ele encontra no menos 5. Então, x é menos 5. E para saber o y, eu baixo uma perpendicular em relação ao eixo y e vejo que ele encontra o y no 3. Então, a gente diz que o par ordenado que representa o ponto H, x é menos 5, y é 3. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Portanto, o ponto H pertence ao segundo quadrante. Ponto O. O ponto o x vale 0 e o y vale 0. Chamamos de origem. Ele, então, é a origem dos eixos. F. O F está no primeiro quadrante, ó. X é 2 positivo, Y é 2 positivo. Par ordenado 2, 2, está no primeiro quadrante. O ponto L está no quarto quadrante, ó. O X é 2 e o Y é menos 4. 2 menos 4. Ele pertence ao quarto quadrante. Ponto E. O ponto E, 1, 2, 3, está localizado no terceiro quadrante. O x é menos 4 e o y é menos 4. Menos 4, menos 4, ele pertence ao terceiro quadrante. E o ponto M, finalmente, é um outro ponto do quarto quadrante, onde o x vale 4 e o y vale menos 2. 4 menos 2, e é um ponto do quarto quadrante. Com isso, concluímos a 7ª ficha de exercícios. Nesta 8ª semana, nós faremos revisão para a prova bimestral. Temos ainda a correção do material Reeduca, página 49 e página 65, que será postado em PDF. Boa semana de estudo para todos.